Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem esteve no G100 dessa semana? Grupo Semeador, muita gente esteve, quem não teve, nosso convite aí, né, para você estar, nós nos reunimos todas as quintas-feiras, e este ano é o ano da multiplicação, e vai ser maravilhoso, mas, contudo, eu tenho aqui algumas perguntas aqui para fazer para vocês. E vamos fazer o seguinte, se a cada resposta das perguntas que eu vou fazer aqui for sim, eu quero que você levanta a mão. Quem não esteve no G100, levanta a mão só para eu saber. Quem não esteve no G100, ótimo. Então, vamos lá. Se a resposta for sim, levanta a mão lá em cima, ok? Combinado? Pode ser? Pode? Faz assim com a cabeça, pelo menos para eu saber que vocês estão concordando. Aí, assim fica bom. Então, vamos lá. Quem não pede ajuda por um sinal de fraqueza? Porque pensa que é um sinal de fraqueza, então não pede ajuda. Vocês tudo é forte, gente. Quem não pede ajuda porque pensa que é um sinal de fraqueza? Eu vou levantar a mão, eu penso nisso. Amém? Não precisa ter vergonha quando as pessoas estão do seu lado, não. Não vai filmar vocês, não, tá? Então vamos lá. Quem sofre sozinho para não incomodar ninguém? Agora sim, agora voltou ao normal aqui. Quem coloca a necessidade dos outros acima da sua? Vamos lá. Quem quis ser mais reconhecido pelo esforço que faz? Quem já quis ser mais reconhecido pelo esforço que faz? Essa eu estou vendo que tem gente que está com vontade de levantar a mão, mas está com vergonha. Pode soltar a mão lá em cima. Aí. Então vamos lá. Quem se sente travado para mudar aquilo que te incomoda? Sente travado? Ótimo. Essa daqui acontece muito, mas muito mesmo. Quem já disse sim quando queria dizer não? Sempre, né, Suzana? Ai. Quem já deixou a ansiedade falar mais do que a fé? Quem já se comparou com alguém aqui em algum momento da vida? Já? Quem fez a oração para o Senhor mudar o fulano ao invés de mudar você mesmo? Já também? Quem acreditou que não era o suficiente? Muita gente, isso aí. Gente, essas perguntas, elas dizem muito. Às vezes a gente ri, brinca, né? Às vezes acha engraçado. Mas cada vez que vocês levantaram a mão, é como se o coração de vocês estivessem sendo ferido. Cada vez que você levantou a mão, cada crítica, cada pecado, mágoa, cada vez que você colocou o outro superior do que si mesmo, cada vez que você disse sim ao invés de dizer não, isso está afetando o seu coração e machucando o seu coração. E por isso, nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho sobre como guardar o seu coração. Porque no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz bem assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando diz sobre este guardar o coração, o guardar fala de zelo, o guardar fala, sobretudo, de uma importância magnífica. Poderia citar outros órgãos que se deve guardar, mas nessa escritura não se diz apenas sobre um órgão. Nós não estamos trabalhando o coração como uma fonte, claro, importante que ele é para a fisionomia humana, afinal, é ele que bombeia todo o sangue do nosso corpo, e se ele para de bombear, automaticamente a pessoa não tem mais vida, ou não é?
Mas quando diz sobre guardar o coração, não está falando nada relacionado à saúde. Claro, nós temos que guardar a nossa vida, o nosso corpo, porque tudo nós dedicamos para o Senhor. Mas quando se diz guardar o coração, aqui está dizendo sobre colocando o coração como centro das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, decisões e intenção. Porque se você guarda o seu coração, a Bíblia diz que você, através do seu coração, você consegue governar todo o resto. Eu me lembro de que antes nós sempre tivemos alguns embates, né? Quando nós estávamos, né, nas nossas crenças passadas, sempre tinham pessoas que falavam assim para a gente: mas espera aí, Deus só quer o coração. E eu ficava falando: não, mas Deus também quer o resto, Ele quer isso, Ele quer que nós façamos isso, Ele quer que nós sejamos assim, assim, assim. E as pessoas falam: não, mas Deus só quer o coração. E hoje, lendo esse versículo, eu entendo, porque se Deus domina o seu coração, Ele domina todo o resto. Porque na Bíblia diz: das fontes de vida procedem ali o coração. Ou seja, se você quer poluir um rio ali, não é necessário você jogar lixo em vários pontos determinados do rio. Não é necessário você sair: vou poluir aqui no rio, vou poluir mais lá embaixo. Não. Se você poluir a nascente, você polui todo o rio. Quando você tem um coração alinhado, todas as suas emoções, desejo, decisão, é um curso de um rio que, quando está alinhado com a palavra, quando você consegue guardar, Deus toma o controle de todo o resto. E tudo fica alinhado com a vontade perfeita que Deus tem para a sua vida. Jesus, certa vez, ele chegou nos fariseus e disse: esse povo me honra com os lábios. Quem se lembra disso? Ele disse para os fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aqui nós precisamos entender duas coisas: separar fato de intenção. Consegue entender que coração está ligado a pensamento, decisão, emoção e intenção? Sim. O fato aqui era que os fariseus, com a boca, parecia que eles estavam se aproximando de Deus, mas Deus conhecia o coração e a intenção, e sabia que o coração estava o quê? Afastado de Deus. Muitas das vezes, por que é importante separar fato de intenção? Quando você separa fato de intenção, você consegue visualizar a vida de uma maneira diferente, e você entende que o fato de Moisés ter cometido um assassinato, cometeu ou não cometeu? Mas na Bíblia não diz que ele era um assassino. Davi cometeu adultério, mas na Bíblia não diz que ele era um adúltero. Por quê? Porque ele confessou, ele achou graça perante Deus. Todos nós somos falhos. Então, às vezes, nas nossas vidas, a gente pratica injustiça. Quem já praticou injustiça aqui, ou só foi eu que já pratiquei uma injustiça? Todo mundo, não já? Por você praticar injustiça, não faz de você um injusto. Por quê? Porque você achou graça perante Deus. Quando você entende essas coisas, você começa a separar as coisas. O fato de você ter mentido alguma vez na sua vida não faz de você um mentiroso. Se você ir perante Deus e pedir perdão e endireitar ali dos seus erros, Deus vai te perdoar. E quando se fala de coração, porque nós precisamos entender, porque aqui em Mateus capítulo 15, versículo 19, vai dizer assim, que todas as coisas maus, elas saem do coração. O adultério sai do coração, a morte sai do coração, tudo aquilo sai do coração.
A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, e pela boca você descobre a intenção que está no coração. E quando a gente fala de coração, a gente fala, sobretudo, da identidade e daquilo que a pessoa é, do ser que ela é. Esses dias eu estava na loja, né, e chegou uma pessoa muito próxima a mim, né, nosso círculo, né, de empresarial, de trabalho. E aí ela disse assim para mim: Tiago, tem como eu processar uma pessoa por invasão de privacidade? Tem como eu processar uma pessoa por invasão de privacidade? Eu falei assim, mas o que é? E ela estava revoltada mesmo. Não, eu não concordo. O que aconteceu? Aí ela falou assim, não, é porque eu vou mudar de residência e ninguém sabe que eu vou mudar de residência. Eu não falei para ninguém. Mas fulano foi lá e gravou um vídeo falando que eu estava mudando. Por quê? Porque ele filmou ali as mudanças entrando dentro do caminhão. E ela estava revoltada, você não tem noção, isso e aquilo, já ligando para parente, querendo, sabe quando a pessoa está, né, aquele ânimo todo? Aí eu falei assim, não, mas deixa eu ver o vídeo. Ela, não, eu não quero nem saber, isso não se faz, invadiu a minha privacidade. Tá, mas deixa eu ver o vídeo. Aí ela foi lá e mostrou o vídeo. Aí o vídeo estava lá, ele realmente estava filmando a mudança, mas ele falou assim, a fulana de tal aqui, está fazendo a mudança, que Deus abençoe ela, os seus planos, o seu projeto, e tudo aquilo que ela for fazer, que ela seja abençoada. Aí eu disse para ela, olha, tudo bem, analisa, esquece o fato, analisa a intenção pela qual ele estava fazendo. Quando analisa a intenção, e isso é o que Deus faz com nós. Se nós não formos misericordiosos com o próximo, Deus não vai ser misericordioso conosco. Perdão é condicional. Nós perdoamos aos outros porque Ele nos perdoou. Precisamos achar misericórdia uns com os outros, olhando o quê? As intenções. Errar, todo mundo erra. Mas quando olhamos a intenção, nós olhamos no coração. Isso é Bíblia. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de 2 gumes, e apta para quê? Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já pensou o quanto de briga queria ser cessada, né? Se você, ao invés de receber um áudio, já estralar outro áudio no WhatsApp para a pessoa. Mas calma, tenta analisar a intenção por trás daquilo. Mas eu não vou analisar a intenção, eu tenho que olhar o fato. Tá, Deus vai olhar o fato também. Que muitas das vezes queremos misericórdia, mas não queremos dar misericórdia. Isso, gente, é entender que devemos guardar o nosso coração. Se guardamos o nosso coração, Deus tem o controle completo. Saiba de uma coisa, o inimigo ele vai tentar ferir onde? Onde? O seu coração. O inimigo vai tentar trazer chateação onde? No seu coração. O inimigo vai te sobrecarregar, às vezes, de guerras, de lutas, que você nem pediu para estar, mas você está, e aí, às vezes, quando tem uma guerra que Deus te colocou, você não consegue, porque o seu coração está sobrecarregado. Coração sobrecarregado afeta todo o corpo. Todo o corpo. Por quê, Tiago? Decisão. Quem já fez decisão errada? Todo mundo aqui já fez decisão errada, por falta de guardar o coração. Todo mundo, as emoções, elas são variáveis. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Às vezes a gente decide quando está lá embaixo, e aí depois a gente arrepende, porque a coisa mudou, a gente está lá em cima.
Mas então, como? Como que eu vou guardar o coração? Como que eu vou ter o meu coração, as minhas emoções alinhadas àquilo que Deus tem para nós? Precisamos entender que o nosso coração, ele precisa ser preenchido. Você não pode guardar um coração vazio. Se você guardar o seu coração vazio, é terreno fértil para a obra do inimigo. O coração tem que ser guardado cheio. Porque quando Deus é guardado por dentro, o inimigo vai ser selado por fora. Tá, mas como então que eu vou guardar o coração? O que eu vou guardar no coração então? Pergunta para mim aí enquanto eu bebo água. O que eu tenho que guardar no coração então? Vamos lá, gente, vocês estão reflexivos demais. Fala comigo. O que eu tenho que guardar no coração? Amor, o que mais? A palavra de Deus, o que mais? Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Olha, todas essas coisas, amor, bondade, generosidade, tudo nós devemos guardar no coração, mas eu preciso resumir aqui, para que você saia daqui sabendo o que você precisa guardar no seu coração, porque essa coisa que eu te falar, todas as coisas vão estar dentro dela. Livro de Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda o teu coração, mas o seu coração cheio de quê? Cheio da palavra, a palavra lida, ler a Bíblia, a palavra ouvida, a palavra declarada, você declarar sobre a sua vida. Gente, isto é o prato principal para que você guarde o seu coração, é a palavra. Este é o prato principal. O prato principal é aquele prato que dá mais sustância, né? Porque aí tem pessoas, uma das perguntas foi feita assim, mas então as pessoas acabam desviando o seu coração. Por quê? Porque esquece do prato principal e vai só para a sobremesa. Eu sou bariátrico, né? E aí tem vezes, na verdade tem vezes que eu como o prato principal e tem vezes que não sobra espaço no meu estômago para eu comer a sobremesa. Aí tem vezes que eu como, tem vezes que eu não como a sobremesa. Mas por quê? Porque eu identifiquei que eu preciso dar lugar primeiro ao quê? Prato principal. O problema é que na maioria das vezes, nós estamos tão intoxicados com sobremesa. É a mesma coisa que você comer doce, Ellen. Antes do almoço, eu vou almoçar, não, você vai lá comer o doce. Com vocês é assim? Corta a fome. Mas você não consegue comer o prato principal. Tiago, mas explica isso para mim. Sabe por que as pessoas não estão conseguindo guardar o coração de Deus na palavra? Sabe por quê? Porque esse vazio está sendo preenchido com outra coisa. Mas então, com o que está sendo preenchido? Poderíamos citar várias e várias coisas que têm preenchido o seu coração e têm fazido com que as suas decisões estejam erradas, fazendo com que você não viva o futuro que você quer, fazendo com que você não tenha as coisas que você deseja. Sabe por quê? Porque está preenchendo com outras coisas, e a maioria dessas coisas é o tempo livre. Não é o seu trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. A não ser que você esteja no trabalho exacerbadamente, né? Trabalhando 24 horas por dia. Mas não, a maioria de nós trabalhamos 8 horas por dia. É o seu tempo livre no celular, rolando a tela. É o seu tempo livre na Netflix. É o seu tempo livre fazendo tudo aquilo que não te aproxima da vontade perfeita de Deus. Sobremesa o tempo todo. Só que essas sobremesas, elas viciam muito. Quando é festa, você já esquece do prato principal. Tira o seu apetite da palavra de Deus. Tira o apetite. Quando é vez, você está lá há horas, minutos, horas,
2 horas só rolando o negócio, em vez de estar selando o seu coração com a palavra. E aí no outro dia você tem que fazer uma decisão importante, entre sim e entre não. E a torre de controle, que é o teu coração, que dela provém todas as fontes de vida, ela está corrompida. E aí você não consegue decidir. Ou decide errado. Falta do coração estar alinhado com a palavra. E aí às vezes vem aquele sentimento de sobrecarga. Mas eu estou com o meu coração sobrecarregado. Quem já teve o problema de coração estar sobrecarregado com alguma coisa, com alguma questão? Sabe como que você sabe quando seu coração está sobrecarregado? É quando aquele problema ele já está tão grande que você dorme com ele e acorda com ele. Você pensa nele o tempo todo. E aí vem uma sobrecarga. Você fala assim: Senhor, eu não estou dando conta. Como que eu vou descarregar então o meu coração? Olha, eu creio que todos já passaram por isso. A gente viaja assim, e aí vê um caminhão. Quem já viu um caminhão quebrado assim? Quebrado porque quebra o eixo, coloca uma carga maior do que o caminhão pode suportar. O que acontece? O caminhão quebra o eixo, fica lá no local, e o que tem que fazer? A empresa faz, na maioria das vezes, chama 1 ou 2 caminhões para tirar aquela carga que estava ali e colocar nos outros 2 caminhões. Eu já vi muito isso acontecer. Essa sobrecarga no caminhão vem de, às vezes, teimosia, porque tem pessoas na hora de... Ele tem uma carga máxima, todo caminhão tem uma carga máxima, e às vezes vem a teimosia. Não, mas eu acho que cabe mais, aí coloca. Sobrecarga, gente, é algo além, isso é fácil. Algo além daquilo que está programado para carregar. Mas então vem o excesso. O excesso passou do limite, essa sobrecarga. Mas aí o que acontece? Vem lá 2 caminhões e eles tiram e colocam. Gente, está sentindo sobrecarga no seu coração? Você está entendendo o que você tem que fazer? Entrega para Deus toda essa carga que você está levando. Fala: Senhor, eu não estou dando conta mais. Mas então por que Deus não tira? Deus não é bondoso, Deus não é maravilhoso? Mas Ele não é sem educação. Ele não vai chegar e pegar essa carga sua, não. Você tem que ter humildade e falar: Senhor, eu não estou aguentando, vem aqui e tira. Sabe de uma coisa? Ele vai tirar. Na Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. E o melhor de tudo não está no futuro. Falei para vocês no futuro, mas na Bíblia está escrito no presente. Ele tem cuidado de vós. Deus já tem cuidado de você. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades. Eu respeito muito profissionais da saúde, psicólogos. Essas pessoas são usadas por Deus e são instrumento de Deus, sim. Mas eu, como um ministro, eu preciso levar esse conselho para você. Entra no seu quarto no secreto, e ora, entrega tudo para Ele. Para de carregar sozinho. Para de carregar sozinho. Sozinho você não dá conta, isso está te prejudicando. Ele já tem cuidado de você, mas é necessário você entregar. Deus já tem todas as bênçãos preparadas para nós, mas como então, Tiago, nós não recebemos as bênçãos que Deus já tem preparado para nós? Porque você não pede, você não age.
Gente, Deus é maravilhoso, Ele transforma água em vinho. É ou não é? Transforma ou não transforma? Se Ele quiser, Ele faz o impossível virar possível, o milagre, mas às vezes você está com uva na mão e está pedindo para Deus: Senhor, me dê vinho, transforme em vinho. E Deus quer que você simplesmente entre no processo, amasse essas uvas e faça elas se tornar vinho. Um pai, ele gosta de dar as coisas para o filho, mas ele também gosta de ensinar os filhos. Por isso que na maioria das vezes, Deus não nos tira dos problemas, mas Ele nos capacita a vencer os problemas. Porque se temos capacidade para vencer os problemas, nós vamos elevando o quê? A nossa fé, e nos tornamos pessoas experientes no reino. Amém? Sobretudo, guarde o seu coração. Você vai sair daqui hoje aprendendo isso, guardando o seu coração? O quarteto, se puder vir aqui cantar mais um louvor. Guarde o seu coração, porque ele é o ponto principal e mais importante, aonde Deus quer governar. Ah, mas e o resto? Entrega para Ele o coração, que Ele toma conta de todo o resto. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso e Ele é fiel. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.